Tu não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens. Já nos aconteceu isto? Por que é que isto pode ser perigoso? O texto do dia baseia-se nos eventos descritos em Mateus 16, 21 a 23. Vamos ler. Começando no versículo 21, diz: Daquele tempo em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha de ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que tinha de ser morto, e no terceiro dia ser levantado. Em vista disso, Pedro levou-o à parte e começou a censurá-lo, dizendo: Tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. No entanto, ele virou as costas para Pedro e disse-lhe: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço para mim, porque não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens. Aqui mostra que, daquele tempo em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos as coisas que iriam acontecer. Este e outros relatos paralelos mostram que Jesus começou a falar sobre para onde é que eles iriam, o que iria acontecer a ele e talvez até o que iria acontecer aos apóstolos. Mas o que é que Pedro disse? Não, não, Jesus, estás enganado. Não estás a pensar bem, estás a exagerar. Não vai acontecer nada. Apesar de a repreensão ter sido dada a Pedro, Marcos capítulo 8 mostra que provavelmente os outros apóstolos pensavam da mesma forma. Eles achavam que o que Jesus estava a dizer era difícil de acreditar. Então, qual era o problema? Eles não eram más pessoas, eram homens espirituais. O problema era que naquele momento eles viam as coisas de um ponto de vista humano, em vez de as verem como Jesus as via, do ponto de vista de Deus. Jesus corrigiu imediatamente o modo de pensar deles. Naquela altura importante, Jesus precisava que Pedro e os outros apóstolos o encorajassem e não que eles fossem uma pedra de tropeço. Ele precisava que o ajudassem, não que o distraíssem. E obviamente eles perceberam a mensagem. Nada indica que Jesus os tenha repreendido daquela maneira novamente. Na realidade, em Lucas 22, 28, Jesus até os elogiou, dizendo-lhes: Vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações. Eles aprenderam uma lição importante. Qual foi? A lição foi: confiem em Jeová e confiem no canal que ele usa. Se eles fizessem isso, iriam ter os pensamentos de Deus. Era vital fazerem isso, especialmente porque as dificuldades iriam aumentar à medida que o ministério de Jesus chegava ao fim. E no nosso caso, será que temos pensamentos de homens ou pensamentos de Deus? Sem dúvida, todos nós temos esta luta. Eu tenho. E tenho a certeza de que às vezes Jesus gostaria de me dizer: Não estás a ter pensamentos de Deus, e sim de homens, por causa da maneira como eu reajo a certas situações. Isso certamente acontece a todos nós. Temos de ter cuidado, porque às vezes certos acontecimentos e dificuldades podem fazer com que vejamos as coisas de um ponto de vista humano. Quando é que isso pode ser especialmente perigoso? Bem, é muito fácil confiarmos em Jeová e nos seus representantes quando tudo corre bem. Também é fácil confiar em Jeová e no canal que ele usa quando aquilo que temos de fazer é óbvio. Mas não é fácil fazer isso quando as coisas não são assim tão claras ou quando as dificuldades aumentam. Podemos ver o exemplo dos israelitas quando eles se preparavam para sair do Egito. Em Êxodo capítulo 11, versículo 3 diz: E Jeová fez com que o povo fosse encarado favoravelmente pelos egípcios. Além disso, o próprio Moisés tinha se tornado muito respeitado na terra do Egito, tanto entre os servos do faraó como entre o povo. O ponto interessante é que os israelitas e os egípcios já tinham visto 9 pragas. Era óbvio que alguma coisa se estava a passar e muitos queriam seguir Moisés e fazer exatamente o que ele dizia. No capítulo 12, Moisés dá orientações sobre ficar em casa, o que comer, como cozinhar e como comer. E o versículo 50 mostra que os israelitas fizeram assim como Moisés lhes disse. A esta altura, eles tinham a certeza de que haveria uma 10ª praga. Não há registro de alguém desobedecer a Moisés ou discutir com ele. Todos estavam dispostos a fazer o que ele disse.
Mas o que é que aconteceu em situações menos óbvias e mais difíceis? Como quando parecia que eles estavam encurralados junto ao Mar Vermelho? Vejam o capítulo 14, versículos 11 e 12. Eles disseram a Moisés: é porque não há sepulturas no Egito que nos trouxeste até aqui para morrermos no deserto? O que é que nos fizeste ao tirar-nos do Egito? Não te dissemos no Egito: deixa-nos em paz para servirmos os egípcios? Pois é melhor servirmos os egípcios do que morrermos no deserto. Que grande diferença! O que é que nos fizeste? Tu não sabes o que fazes. Vamos todos morrer. Eles começaram a ver as coisas do ponto de vista humano e não de Deus. Qual é a lição? Quando a pressão aumenta, precisamos de ter a certeza de que continuamos a ter os pensamentos de Deus. Precisamos de continuar a confiar no canal que Jeová usa. Os acontecimentos dos últimos meses têm-nos mostrado como o mundo pode mudar muito rapidamente. No minuto, parece que tudo corre bem, e no minuto seguinte as pessoas ficam em pânico e assustadas. Vimos também que a nossa vida pode mudar rapidamente. No minuto, estávamos com as nossas congregações a servir a Jeová, trabalhávamos, íamos de férias, e de repente, tudo parou. Como é que nós reagimos? Bem, é encorajador ver que os irmãos e as irmãs seguiram as orientações da organização e estão a fazer o máximo para aplicá-las. Continuem a fazer isso. Confiem em Jeová, confiem no canal que Ele usa. Mas como eu já disse, é relativamente fácil fazermos isso quando aquilo que temos de fazer é óbvio, como é o caso da situação atual. E quando passarmos por uma situação menos óbvia e mais difícil? Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, isso vai acontecer no futuro. É nessa altura que vamos precisar de ter muito cuidado para não confiarmos em ideias de homens. Porquê? Porque os raciocínios humanos não são de confiança, mas a orientação de Jeová é. Eu lembro-me sempre dos 2 ataques que houve contra Jerusalém e das diferenças entre esses ataques. Ambos envolveram situações difíceis que geraram confusão. Os israelitas estavam encurralados e parecia que iam morrer. No ataque dos assírios contra Jerusalém, no tempo de Ezequias, a orientação dada através do profeta Isaías era muito clara. Não peçam ajuda ao Egito e não se rendam aos assírios. Talvez se lembrem de que isso não parecia lógico do ponto de vista humano. Eles queriam a ajuda do Egito e alguns fizeram isso. Outros pensaram, se nos rendermos, talvez os assírios não nos façam mal. Mas a orientação de Jeová era clara. Eles seguiram a orientação e sobreviveram. Mais tarde, quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios, Jeová, por meio de Jeremias, deu uma orientação muito clara. Não peçam ajuda ao Egito, mas rendam-se aos babilônios. Isso não era lógico do ponto de vista humano. Eles ficaram zangados, queriam matar Jeremias e acabaram por pedir ajuda ao Egito. Eles não se queriam render e talvez até raciocinassem que no tempo de Ezequias a orientação tinha sido para não se renderem. O que é que aconteceu? Eles não seguiram as orientações e o resultado foi trágico. Qual é a lição? Em ambas as situações, a sobrevivência dependia de eles confiarem no canal que Jeová usava para dar orientações, mesmo que as orientações fossem contra a opinião da maioria das pessoas. E o que dizer de hoje? Não sabemos qual vai ser o resultado desta situação. Isto pode ser apenas mais um marco na história humana ou não. Mas o que sabemos é que o que está a acontecer mostra que o mundo pode ficar instável muito rapidamente e que as pessoas podem desfalecer de medo. Jesus precisava do apoio total dos seus apóstolos à medida que se aproximava do fim da sua vida. Da mesma maneira, ao nos aproximarmos do fim, o corpo governante, as comissões de filial e os irmãos que exercem liderança precisam do nosso apoio. Eles não precisam que nós sejamos pedras de tropeço. Eles precisam que os apoiemos. Por isso, irmãos e irmãs, continuem a fazer exatamente o que têm feito. Mantenham-se calmos. Mantenham-se unidos. Confiem em Jeová e confiem no canal que Ele usa.
Se fizermos isso, iremos ter os pensamentos de Deus e não os de homens.